Bom dia, gente! Sejam muito bem-vindos à live 3 hábitos que você precisa adotar nesse começo de ano para controlar sintomas de endometriose e adenomiose. Gente, eu fiz aqui a minha colinha porque eu não consigo fazer tudo de cabeça, então eu vou aqui do jeito que eu sei fazer as coisas, com tudo organizadinho, tá? Então, primeiro de tudo, queria desejar um bom 2026 para vocês. Essa é a primeira live do ano, tá? E agora eu planejo fazer uma live toda quinta-feira, 6h30 da manhã, Despertar com a Nutri Dani Barbosa. Tomar um cafezinho comigo aqui no meu jardim, que aqui é onde eu planto as minhas ervinhas. Aqui tem um pé de romã, tem cereja, tem pitanga. Então, um lugar bem gostosinho. Estamos em obra aqui em casa, mas é o que dá pra fazer hoje, né? Então, eu queria falar um pouquinho do que eu vou falar hoje aqui com vocês, tá? Vou falar alguns hábitos que podem trazer uma grande diferença se vocês implantarem na vida de vocês para reequilibrar o corpo e apagar um pouco a inflamação, diminuir a dor de quem tem endometriose e adenomiose, que são duas doenças que têm a mesma base, tá? Então, vamos lá. Então, assim, só para contextualizar, né? Na nutrição funcional, a base do meu tratamento é entender a causa dos desequilíbrios que a gente tem. Então, no caso da endometriose, eu vou ter que buscar a raiz do problema, né? Porque realmente, entendendo qual é a raiz do problema, eu consigo atacar, né? E isso utilizando várias estratégias, tanto nutricionais quanto comportamentais, quanto de estilo de vida, tá? Então, no caso da endometriose e da adenomiose, quais são as principais causas? São 3, tá? Tem outras, mas as principais são 3, que é a inflamação crônica, tá? Causada até pelos próprios pontos da endometriose e adenomiose, que é mais infiltrado ainda, né? O estresse oxidativo, tá? E o desequilíbrio estrogênico, que é chamado de predominância estrogênica, dominância estrogênica. E sabendo disso, eu separei 3 hábitos, um para cada pilar, que daí a gente age em 3 frentes, tá? Pra gente poder reequilibrar o corpo de vários lados, tá bom? Eu vou falar outras coisas também ao longo da live, mas eu separei essas 3 aqui pra gente começar de algum lugar, né? Como que eu começaria a fazer se uma pessoa com endometriose ou adenomiose chegasse até o meu consultório, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar cada hábito para vocês, desses 3. Vou falar por que você tem que fazer esse hábito, como implantar na sua rotina e o que isso vai trazer de benefício, certo? Então, primeiro hábito, atacar a inflamação. Como iremos atacar a inflamação? Primeiro de tudo, evitando alguns alimentos inflamatórios. Eu destaquei aqui 3. Tá? Então, açúcar refinado. Então, quem tem endometriose e adenomiose, açúcar inflama demais e aumenta muito a dor. Quando você consome muito açúcar, ou o ideal é que você zere, tá? Mas a gente não tá vivendo numa bolha, então a gente tem que consumir esse açúcar mais ponderado possível, tá? Então, evitar açúcar refinado. Segundo, evitar alimentos ultraprocessados. Por quê? Porque esses alimentos têm um monte de aditivo, tem um monte de coisa que vai colocar mais fogo na inflamação, né? Então, o que é um ultraprocessado? Não, um hambúrguer. Bom dia, tudo bom? Hambúrguer pronto, sopa pronta, bolacha recheada, salgadinho. Gente, e aí vai. Né? Depois eu ponho uma listinha lá para vocês. E o terceiro alimento, né,
terceiro grupo de alimentos que eu retiraria para atacar a inflamação é retirar gordura trans e saturada. Por quê? Essas gorduras, elas vão agir na cascata de inflamação, né? Quando eu trabalho em inflamação, tem aquela coisa dos ômega 3 e do ômega 6, né? A gordura saturada é uma gordura rica em ômega 6, né? E a gordura... oh, meu Deus do céu! A gordura trans também, né? Então, ela vai agir numa cascata mais inflamatória, quando o ômega 3 vai agir numa cascata menos inflamatória ou até anti-inflamatória. A gente nunca fala que é anti-inflamatória 100%, porque a inflamação ela é importante. Só que quando você tem mais ômega 3 no seu corpo, você inflama de uma forma mais moderada, né? E quando você tem muito ômega 6, você inflama de uma forma muito exacerbada, de uma forma descompensada. Então, vamos supor, a gordura saturada ali da carne vermelha, né? Que é muito rica em ácido araquidônico. Então, se você come só carne vermelha e você tem muito ácido araquidônico e não come peixe, não come nenhuma fonte de ômega 3, você tem uma desregulação de ômega 6 e ômega 3. E aí, quando você inflama demais, de uma forma desproporcional à agressão que você está recebendo. Então, o que resulta isso? Mais dor. Então, quem tem endometriose come muito açúcar, muito alimento processado, muita gordura trans e muita gordura saturada, tem muito mais dor, muito mais fadiga, incha muito mais, tá? Então, primeira coisa, tirar esses alimentos. E consumir mais frutas, legumes e verduras, peixes e castanhas. Fruta, legumes e verdura porque tem muitas vitaminas, muitos minerais, né? Então vai ter muito magnésio, que vai ajudar no relaxamento muscular, muito zinco, muito selênio, que atuam em enzimas antioxidantes. Vai ter muita vitamina C, vitamina E, que também são nutrientes antioxidantes por sua natureza, tá? O selênio e o zinco, eles atuam como antioxidantes de uma forma indireta, eles atuam dentro de enzimas antioxidantes. Então, a gente precisa, para essa enzima antioxidante funcionar, a gente precisa de zinco e selênio. Então, eu preciso consumir castanha, por exemplo, né? E eu preciso de ômega 3, que vai estar atuando nessa frente mais anti-inflamatória. E aí, os peixes entram aí. Mas eu também consideraria tomar suplementação de ômega 3, e aí você tem que consultar uma nutricionista para poder te orientar quantidade, qual ômega 3, qual marca que você pode confiar, como que você vai escolher esse ômega 3, vai olhar quais selos que ele tem que ter para ser um produto de confiança, tá? E como que você vai implementar isso, né? Você vai acrescentar, por exemplo, frutas e castanhas nos intervalos, então, de repente, num lanche da tarde ou numa ceia, tá? Mas na ceia eu colocaria mais a castanha, porque daí a fruta tem um índice glicêmico um pouquinho mais alto, ou colocaria uma fruta vermelha, rica em polifenóis e com índice glicêmico mais baixo também à noite, tá? Então, isso vai de acordo com cada pessoa e cada plano alimentar, mas você já pode colocar isso em prática, tá? Tirar os industrializados, tirar açúcar refinado, tirar gordura trans e gordura saturada, já incluir esses alimentos, tá? Esse é o primeiro hábito, tá? Que é atacar a inflamação. E o benefício que isso vai trazer? Primeiro, menos dor, porque você vai estar menos inflamada, tá? Menos fadiga, vai sentir menos cansaço, certo? Menos retenção de líquidos. Você tem isso? Você sente isso? Você que tem endometriose e adenomiose? Menos problemas digestivos e menos dificuldade para emagrecer. Então me conta, se você que tem endometriose e adenomiose, você acha que esses benefícios fazem sentido para você? Né? A dor te incapacita? A fadiga te incapacita? Então assim, começar a refletir em cima dos seus hábitos alimentares, porque muitas vezes a gente pensa assim, né? Eu não quero tirar isso, porque, poxa, eu tenho tanto prazer de comer tal coisa, eu tô socializando. Gente, eu não tô falando pra vocês não comerem, tá?
Só que o habitual é você não comer. E aí você abre a exceção. Ah, sei lá, vai no final de semana, vai tomar um sorvete de boa qualidade. Depois eu falo pra vocês, se vocês quiserem saber que sorvetes que eu acho menos piores, né? Ou quer comer um doce, vai numa doceria, senta na mesa, pede um cafezinho, pede o seu bolo que você queira comer, faça disso um evento. Mas não faz isso no seu dia a dia, certo? Seu dia a dia tem que ser mais saudável, tem que ser de melhor qualidade nutricional, para você poder ter esses momentos de luxo, né, com consciência, tá? Então, primeiro hábito já foi. Tô de olho aqui porque... Bom dia, tudo bem? Como minha casa tá em obra, eu tô fazendo aqui no quintal, porque daqui a pouco vai começar o quebra-quebra e eles acabaram de chegar. Bom, segundo hábito, gente, diminuindo o estresse oxidativo. Então, primeiro a gente falou o pilar da inflamação, que é o primeiro pilar, tá? Agora a gente vai atacar o estresse oxidativo. Pode passar, viu? Não atrapalha, não. Fazendo a minha live diária. Bom dia. Bom dia. Bom, então o segundo hábito é diminuir o estresse oxidativo. Bom dia. Então, como que a gente vai fazer isso? Incluir alimentos antioxidantes, como uvas escuras, mirtilos, bom dia. Uvas escuras, mirtilos, cereja. Por que esses alimentos? Porque eles são ricos em resveratrol. Tá? O resveratrol é um super antioxidante. O vinho também tem, mas o vinho tem álcool. E dá para entrar num final de semana, se você gosta de beber, né? Se você gosta de tomar um vinhozinho. Mas daí não é o habitual. Aí eu de vez em quando, tá? Outra coisa, incluir alimentos como brócolis e espinafre, porque tem ácido alfa-lipóico, que é um super antioxidante também. Então, se você tem endometriose, adenomiose, diminuindo o estresse oxidativo, você vai ter que incluir esses alimentos que vão diminuir, que tem mais antioxidante, né? O que o antioxidante faz? Ele vai diminuir o estresse oxidativo, porque vai combater as espécies reativas de oxigênio que são geradas aí nesse processo de estresse oxidativo, tá? E considerar incluir alguns suplementos, como N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína, ela é muito antioxidante, ela vai ajudar inclusive nos focos de endometriose, tá? Tem estudo que coloca até isso diminuindo os focos de endometriose mesmo. Então, eu trabalho muito com N-acetilcisteína para paciente com endometriose. O sol tá bem na minha cara aqui. E aí, cadê? Tá. Por que fazer? Porque isso vai equilibrar os danos celulares, tá? E qual é o benefício disso? Vai diminuir muito dor pélvica, cólicas, dor nas relações sexuais. Então, se você tem esse tipo de sintoma, saiba que você tá com um estresse oxidativo maior no seu corpo, e você, incluindo esses alimentos, essa suplementação e tudo mais, você vai conseguir diminuir o estresse oxidativo, vai diminuir essa dor pélvica, cólica fora da menstruação, tá? Aquelas cólicas incapacitantes, então é mais uma frente. Então, pensando, atacamos ali a inflamação, e agora a gente vai diminuir o estresse oxidativo, que por sua vez também vai ajudar, né, nessa questão da inflamação. Diminuir o estresse oxidativo, você diminui a inflamação também. Então, é uma coisa em cascata, certo? E como que você vai fazer isso? Você vai tentar incluir esses alimentos nos seus lanches, no seu almoço, tá? Tenta ter uma agenda, assim, de compra desses alimentos, para você incluir isso na sua... Faça uma lista de compras organizada para você ter isso com mais frequência na sua alimentação. Entenda que tem que estar presente o tempo todo na sua alimentação. Então não é comprar de vez em quando, colocar de vez em quando. Quais alimentos são prioridade na minha lista de compras para eu poder estar atuando melhor nessas frentes de inflamação, de estresse oxidativo, tá? Bom, beleza.
Agora, terceiro hábito para a gente atuar na terceira frente para diminuir ali, para melhorar a questão da endometriose e adenomiose. Modular a dominância estrogênica. É aqui que entra muitas vezes os hormônios que vocês tomam, né? E endometriose, adenomiose, gente, o tratamento não é só tomar hormônio. Muita gente chega no consultório e fala assim, já tô tomando hormônio, tá controlado. Tá, até a página 2, porque você ainda tem as bases, as causas, a raiz. Isso não tá causando só endometriose, é porque você é sensível. Você tem essa questão genética, inclusive, né? Até vim aqui com a minha caneca aqui da nutrição funcional. Respeite seus genes, pratique nutrição funcional. Você tem que entender a causa, a raiz e o que teu gene tá passando, comunicando para ser evidenciado na tua saúde, tá? Então, como que a gente faz isso com alimentação? Como que a gente trabalha a dominância estrogênica com alimentação? Eu coloquei aqui uma das coisas que dá para fazer, tá? Focar no nosso intestino. O nosso intestino tem o estroboloma, que é a nossa microbiota intestinal, que vai estar atuando nessa frente de melhora de expressão desse estrogênio em excesso, tá? Então, como que a gente pode fazer isso pelo intestino? Modular a dominância estrogênica pelo intestino. Incluir alimentos fermentados ou suplementos, né, como fibras e probióticos, tá? Por que fazer? Porque as bactérias boas ajudam a eliminar o excesso de estrogênio, certo? Então, quando você tem uma disbiose intestinal, você acaba acumulando mais estrogênio, porque daí as bactérias probióticas não vão estar fazendo esse serviço, né, de estar eliminando o excesso de estrogênio. Então, você precisa realmente focar nisso. Então, ter um intestino saudável, tá? Tentar o mínimo possível agredir esse intestino. E como que você pode fazer isso? Você pode incluir kefir, se você gosta de fazer. Eu nem entro aqui com iogurte, porque daí é outra história também para outro dia, tá? Porque os laticínios também, eles aumentam a predominância estrogênica, mas é para outra história, tá? Mas eu usaria um kefir de água, se você gosta de usar esse tipo de coisa. Tomaria kombucha, tem uns bem gostosos, né? E se você consegue incluir ali na tua rotina, é bem legal. Chucrute ou conservas, né? Então você pode colocar um pouquinho, usar alimento fermentado. Eu gosto muito de chucrute, faz muito tempo inclusive que eu não como, mas você poderia usar até para temperar a sua salada, porque ele tem um sabor mais acentuado, né? Ou um picles, que você pode fazer em casa, também é fermentado. Tem gente que usa alho fermentado, pimenta fermentada, então dá pra usar esse tipo de coisa, tá? Pode falar, Sansão. Meu pai. Meu pai? A faca. A faca? Se você pode entrar lá na cozinha, fica à vontade, tá? Beleza. E aí, pra suplementar, né? Precisa ver se você está atingindo a quantidade de fibras pra gente poder ver se é necessário suplementar. E aí suplementaria fibras pré-bióticas, né? Então como Foz, Gós, né? O psyllium, alguma coisa assim. E probiótico. E aí é legal a gente entender o que está acontecendo. Então quando eu faço o questionário, no rastreamento metabólico, questionário de sinais e sintomas durante a consulta, eu entendo os sintomas e aí eu sei quais são os probióticos que vão melhorar ali os sintomas da pessoa, né? Então eu não passo probiótico aleatório, eu entendo o que está acontecendo com a pessoa e escolho as melhores cepas que ela vai se beneficiar ali, né? E tem ótimos probióticos no mercado, tem alguns que eu uso mais, outros que eu uso menos. Às vezes eu até entro com um probiótico manipulado, que daí eu consigo personalizar mais, né? E aí eu entro com um probiótico de produto pronto, realmente de repente numa segunda etapa do processo ali dessa mulher com endometriose, tá? E aí quais são os benefícios, né? Se você pensar ali, um intestino feliz vai ter menos estrogênio e vai causar menos dor. Tá? Então você tem que pensar nisso. São essas três frentes que eu trabalho, né? E eu dei alguns exemplos de hábitos que você consegue incluir
para poder atuar nessas 3 frentes. Daí o corpo vai estar, não é só ali o hormônio, entendeu? Só o hormônio é você reduzir um negócio complexo, profundo, a uma única frente. E aí você não corrige o problema central. Por que que você desenvolveu a endometriose? Qual foi a causa de você ter acionado esse gene? Então, entenda que você está manifestando a endometriose porque você tem uma tendência genética, né? Mas isso também está causando outras coisas na sua vida. Então, você tem que corrigir a causa. Você tem que entender qual é o mecanismo de ação daquela doença, daquela condição da endometriose, entender a doença que você tem, para você saber por onde começar, como agir, tá? Então, eu coloquei ali 3 frentes e dei 3 exemplos diferentes. E dá pra fazer um monte de coisa em cada frente. É que, pra gente começar, e eu quis começar essa primeira live, a live inaugural de 2026, dando alguns exemplos que vocês consigam colocar na prática com mais facilidade, tá? Então, acredito que seja mais fácil de fazer isso. Então, vamos lá. Bom, então, o terceiro hábito é esse. Beleza. Agora, é aquilo que eu falei, né? Esses são apenas alguns hábitos que eu ajudo os meus pacientes a construir e integrar na vida. Né? Então, eu sou uma facilitadora. Eu pego aqui o que eu sei e eu tento traduzir para a prática na vida dos pacientes, para eles conseguirem colocar isso em prática e entender o porquê está fazendo cada coisa. Porque eu sempre parto desse princípio. Se eu não entendo o que eu estou fazendo, vai ser muito mais difícil eu aderir àquela conduta. Certo? Então, eu explico o porquê que a gente está fazendo. E quem já passou em consulta comigo sabe que muitas vezes a primeira consulta acaba demorando mais, porque eu gosto de explicar tudo certinho e a pessoa sai de lá praticamente sim. Eu tento tirar todas as dúvidas, muitas vezes não dá tempo de tudo, né? Mas você não precisa fazer tudo de uma vez. Eu vou colocando isso aos poucos na vida da pessoa, né? Mas você precisa dar um primeiro passo. Né? E você precisa ter o suporte certo para continuar fazendo. Senão você vai ficar refém da dor, do inchaço, da dor na relação sexual, da cólica fora da menstruação, da fadiga intensa, de sentir incapaz mesmo, às vezes tem que faltar no trabalho porque tem muita dor, não consegue fazer as suas atividades diárias, certo? E como que funciona o meu trabalho, né? Meu trabalho é te guiar nessa jornada de forma profundamente personalizada, investigativa. Então, quando você vem na consulta, eu faço um questionário bem detalhado, tá? Chega assim e fala, Dani, ó, primeira coisa, eu tenho endometriose, tá? Primeiro de tudo que você não é a endometriose, eu vou tratar o ser humano por trás da endometriose. Então, eu não vou avaliar só a endometriose, eu vou entender desde como você nasceu, se você nasceu de parto cesárea, se você nasceu de parto normal, se você foi amamentado, não foi, teve introdução de leite de vaca antes dos 3 anos de idade, né, 2 anos de idade, como que foi isso, vou entender como que foi a sua vida, quais sintomas fizeram parte ali da tua vida até aquele momento que você foi me procurar. E aí eu vou fazer um rastreamento metabólico, vou entender todos os sintomas que estão acontecendo, há quanto tempo está acontecendo. E aí eu vou tratar você. A endometriose é uma peça do quebra-cabeça. Mas eu tenho um monte de pecinhas soltas que eu vou juntando ali para conseguir tratar você. E muitas vezes a gente trata a endometriose, mas eu tô arrumando outras coisas. Tá? Então você melhora muito em diversos aspectos da sua vida. Tá? Porque o que você tem é uma questão profunda e complexa. E tem várias frentes ali que a gente tem que tratar, né? Eu vou considerar seus exames laboratoriais, então você pode trazer todos os exames que você já fez, com tudo que é médico que você já fez. Eu vou olhar aquilo, vou tentar... porque na nutrição funcional, a gente tenta olhar realmente tudo.
tá? Então eu vou olhar você como um ser humano integral. Então eu vou olhar todos os exames, tudo que aconteceu e vou montando esse quebra-cabeça. Vou olhar os sinais e sintomas e a sua história, né? Então vou colocar tudo isso no que eu chamo de teia da nutrição funcional, que é a teia de interconexões metabólicas. E aí eu vou montando esse quebra-cabeça. Depois eu mostro pra vocês que é lindo essa teia. É que eu não tô no consultório, não, eu tô aqui em casa. Então, eu não consigo mostrar pra vocês. Mas a gente tem ali todas os principais pontos do metabolismo. E aí eu vou colocando na teia, né? Então, isso aqui interfere na parte do intestino, isso daqui interfere na parte de detoxificação, isso aqui interfere na parte de energia. E aí eu vou colocando e a gente vai colocando nutrientes e tudo mais para poder atuar nessas frentes, tá? Então é aquilo que eu falo, né? Você chega com a endometriose e você sai tratando você mesma. E a adenomiose também, tá? Porque tem a mesma base, a mesma causa, que tá mais pra dentro, né? A endometriose só no endométrio, a adenomiose entra ali pra parte das camadas mais internas, né? Então, vamos lá. Bom, e aí qual que é o meu objetivo? É você recuperar a vitalidade, né? Você recuperar qualidade de vida, você ter controle e entendimento sobre a sua saúde, mesmo vivendo com endometriose e com adenomiose. Entendeu? Isso não te define. E dá pra gente modular muito bem. É que você tem que, é o que eu sempre falo, para fazer omelete a gente precisa quebrar os ovos. Então eu preciso que você faça essas mudanças na sua alimentação, no seu estilo de vida, enfim. Tá? Você precisa fazer coisas, você precisa absorver a ideia de que você precisa mudar seus hábitos. Não é simplesmente fazer por um tempo e parar. Você precisa mudar. Entendeu? Senão, você vai começar a parar, você vai voltar a ter sintoma. Porque você tem aquele gene ali. Você tem aquela condição, certo? E aí, toda vez que você começar a inflamar mais, aumentar o estresse oxidativo e aumentar o excesso de estrogênio, você vai desencadear de novo. Entendeu? Tá? Então, gente, se você busca um profissional com esse olhar, que olhe você por inteiro, que ajuda você a transformar a sua saúde, eu te convido a dar um próximo passo. Então, se você acha que isso faz sentido para você, lá na bio tem o WhatsApp do consultório. Manda um oi para mim, me conta um pouquinho do que está acontecendo, quais são os seus principais sintomas, que eu te ajudo a traçar uma estratégia, né? A gente agenda uma consulta para a gente poder fazer uma avaliação realmente inteira, mas se você, putz, Dani, eu ainda estou em dúvida, eu não sei como que faz isso, eu não sei se vai valer a pena, a gente pode marcar uma sessão estratégica, tá? O que é essa sessão estratégica? É um bate-papo via Google Meet de meia hora, tá? Você vai responder os questionários que eu normalmente aplico em consulta e eu vou te dar um panorama geral de como será o seu tratamento quando você começar o acompanhamento nutricional comigo, tá? E esse bate-papo, ele não tem custo, é realmente para te dar um norte, para você saber se faz sentido para você, se não faz, tá? E aí tem que marcar com uma certa antecedência, porque eu tenho que ajustar na minha agenda, tá bom? E é isso, tá? Então me chama lá no link da bio, no WhatsApp do consultório, pra gente marcar esse bate-papo, pra você poder saber se isso faz sentido pra você, se é o momento, tá bom? E pra encerrar, eu quero recapitular o que a gente falou. Então deixa eu pegar minha cola, porque, gente, falei muita coisa, né? Então vamos lá. O que a gente falou aqui? Os 3 hábitos que você precisa adotar nesse começo de ano para controlar sintomas de endometriose e adenomiose, certo? Então, o primeiro, falei aqui também
que a gente tem que atuar em 3 frentes: na inflamação crônica, no estresse oxidativo e na dominância estrogênica, certo? Falei do hábito de atacar a inflamação evitando açúcar refinado, alimentos ultraprocessados, gorduras trans e saturadas. O segundo hábito, diminuir o estresse oxidativo, incluindo alimentos antioxidantes, certo? E suplementação como o NAC, por exemplo, a N-acetilcisteína, e modular a dominância estrogênica. Falei da importância do intestino, de ter um intestino saudável para poder detoxificar adequadamente esse estrogênio em excesso, tá? Beleza? Expliquei um pouquinho sobre o meu trabalho. E é isso. Então, assim, se você gostou de tudo que eu falei aqui, se você tem alguém que tem endometriose, adenomiose, eu vou salvar essa live. Então, compartilha para essa pessoa, para ela poder dar o primeiro passo, para ela poder entender o que está acontecendo e realmente abraçar que ela tem poder sobre a saúde dela, que ela consegue mudar. Então, compartilha essa live com essa pessoa, tá? Eu quero agradecer demais por você ter ficado até aqui, certo? Eu quero desejar um 2026 incrível, com muita saúde, muita prosperidade. E a partir de hoje, né, toda quinta-feira, 6h30 da manhã, eu vou estar com esse quadro, Despertar com a Nutri Dani Barbosa, tá? Sempre falando algum tema sobre saúde da mulher ou sobre nutrição funcional, tá? Então, se você quer também saber de algum tema, quer que eu fale de algum tema, eu vou deixar uma caixinha aberta, tá? Essa semana aí, para eu saber o que vocês querem mais ouvir aqui, certo? E eu espero vocês, tá bom? Muito bom dia, ótima quinta-feira, e é isso. Um beijo pra vocês. Ai, eu tô com sol no rosto aqui. Ai, deixa eu aproveitar. Olha aqui minha mini hortinha. Não dá nem pra ver, né? Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Minha mini horta. Aqui. Ó, ali tem pimenta. Cadê? Pimenta, alecrim, hortelã e tem lavanda. Isso aí. É isso, gente. Ótimo dia pra vocês e até a próxima quinta-feira. Tchau!